Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Veni Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, e agora a gente vai contar por que o Flamengo ainda não anunciou Jorge Carrascal como reforço. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro quarta-feira, 3h30 da tarde, e agora, mais de 48 horas depois, o Flamengo ainda não anunciou. Inclusive, não apresentou o jogador à torcida rubro-negra no Maracanã na noite da última quinta-feira, como havia planejado. Por que será? O negócio subiu no telhado, não vai mais acontecer, nós vamos explicar no vídeo de agora. E vamos trazer também detalhes do contrato entre Flamengo e Atlético de Madrid na operação envolvendo Samuel Lino. Nós descobrimos quais são as metas contratuais que o jogador precisa bater para o Flamengo dar mais 3 milhões de euros ao Atlético de Madrid, não 2 milhões de euros. A gente vai contar quais detalhes são esses e eu também vou falar sobre Everton Cebolinha. Fim da linha para o atacante no Flamengo e eu vou dar a minha opinião por que eu acho que é o fim da linha desse jogador que foi muito caro para os cofres rubro-negros. Isso tudo e muito mais agora aqui no vídeo desse canal, aqui no canal Veni Casagrande. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, soltar o dedo no like, hypar o vídeo, isso é importante, e também compartilhar com todo mundo, porque assim todo mundo vai ficar sabendo de tudo que acontece lá no rubro-negro carioca. Eu vou começar falando sobre Everton Cebolinha. Inclusive, ele não foi relacionado no jogo de ontem, e na boa, um rápido comentário sobre o jogo de ontem, porque eu não fiz live aqui, compareci ao Maracanã, depois não consegui gravar vídeo, só agora eu tô parando para gravar esse vídeo aqui. Sobre o jogo de ontem, gente, perdeu de 1-0, o Flamengo jogou mal, isso tudo não é segredo para ninguém, mas não é o fim, não quer dizer que está eliminado, tem todo o contexto dessa partida. O Flamengo entrou sem 3 titulares, Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique, inclusive o Arrascaeta nem no banco de reservas ficou, e quando a gente fala sem Jorginho, sem Arrascaeta, é um peso totalmente diferente se fosse um jogador da lateral direita ou até mesmo da zaga. Estamos falando dos dois principais jogadores do meio de campo do Flamengo. Entrou na vaga do Jorginho, Everton Araújo. Com todo respeito ao Everton Araújo, o Jorginho está muito acima. E o Arrascaeta, hoje ninguém consegue fazer o que o Arrascaeta faz em campo, embora eu goste bastante do Gonzalo Plata, que foi quem o substituiu. O Flamengo jogou mal, repito, isso não é segredo. O Flamengo utilizou essa partida para dar minutagens aos reforços que nem sequer tinham treinado direito com os demais jogadores. O Samuel Lino entrou muito bem, o Saul entrou muito bem, o Emerson Royal entrou muito bem. Então tem todo um contexto, né, para ficar massacrando a equipe. Eu acho que tem que ter uma cobrança em cima, sim, do Felipe Luiz, exigir que o Felipe Luiz cobre dos jogadores mais atenção, porque eu acho que a falha do Léo Pereira foi muito mais por soberba, tem várias outras palavras que a gente pode definir, falta de atenção, enfim, eu acho que tem uma cobrança em cima disso. Agora, não dá para dizer que é o fim do Flamengo na Copa do Brasil, muito pelo contrário. O Flamengo tem totais condições de chegar lá no Mineirão e fazer um placar por 2 gols de diferença, embora o Atlético tenha feito uma boa partida. Mas eu não vou ficar aqui massacrando o Flamengo. Acho que tem que ter uma cobrança para melhorar, sim, o desempenho, embora tenha sido um time, digamos, alternativo, mas eu acho que mais do que a escalação, é como o Flamengo agiu no segundo tempo, botando todos os reforços, ficou totalmente na base da intuição. A gente pode perceber que não era nada treinado. O Samuel Lino, por ser um baita jogador, acabou se destacando. O Saul, por ser um baita jogador, acabou indo muito bem. O Emerson Royal a gente já conhecia, e o Emerson Royal não jogava desde janeiro. O Saul desde maio, o Samuel Lino desde maio. Então, gente, calma, pés no chão, né? Crise lá na Gávea, como muita gente está mencionando. E outra coisa, galera, sobre o Samuel Lino, eu trouxe a informação ainda ontem, inclusive ele acabou de dar uma entrevista coletiva de apresentação, que personalidade tem esse jogador, explicando por que veio para o Flamengo, falando sobre a importância da parte tática, que ele evoluiu bastante lá na Europa. Gostei demais do Samuel Lino, um baita jogador. Eu acho que tem tudo para se dar bem com a camisa do Flamengo. 33 minutos em campo, a gente pôde ver um Samuel Lino que sabe jogar muito com a bola nos pés, mas sem a bola é extremamente importante. Faz uma função que Felipe Luiz sempre quis em um atleta como ele. Um jogador que quebra linha adversária, driblando também, não só com passes.
para mim é titular absoluto na ponta esquerda do ataque do Flamengo. E eu tive acesso aos detalhes da operação entre Flamengo e Atlético de Madrid. O Flamengo vai pagar 22 milhões de euros de maneira fixa em parcelas durante 4 anos, tá? Sendo uma por semestre. E, além disso, pode dar mais 3 milhões de euros ao Atlético de Madrid por metas que o jogador precisa bater. Só que para o jogador bater essa meta, o Flamengo tem que ser campeão. Pois é, porque a cada título do Flamengo, pode ser na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileirão, o Atlético de Madrid recebe 500 mil euros. Mas o Samuel Lino tem que ter uma participação mínima de jogos na competição que o Flamengo for campeão. Ou seja, o Flamengo vai pagar o Atlético de Madrid se for campeão e com uma participação mínima do jogador em partidas. Então, é sinal que o jogador desempenhou, é sinal que o Flamengo desempenhou e com isso o Atlético de Madrid recebe. Então, acho que foi uma baita negociação do Flamengo. Isso já havia acontecido com o Everton Cebolinha, já vou falar sobre ele. Isso já havia acontecido com o Everton Cebolinha, essa bonificação. Eu acho uma bonificação muito boa, porque para o Atlético de Madrid receber, o Flamengo tem que ser campeão. O Flamengo sendo campeão, com o Samuel Lino participando desse percentual de jogos mínimos, eu acho que perfeito, tá bom para todo mundo. E é 500, por exemplo, ganhou a Copa do Brasil, 500 mil euros. Ganhou o Brasileirão, 500 mil euros. Ganhou a Libertadores, 500 mil euros. Sendo o limite 3 milhões de euros. Até quando isso? Enquanto ele estiver vestindo a camisa do Flamengo. Então, gostei demais da negociação. Sobre o Everton Cebolinha, inclusive o Samuel Lino chega para a posição do Everton Cebolinha e também do Michael. 2 jogadores que o Felipe Luiz já mostrou que não tem tanto desejo de utilizar assim. E sobre a ausência do Everton Cebolinha na partida de ontem, foi controle de carga, ou seja, novamente o jogador não está bem fisicamente. Para ter um controle de carga, sendo que ele não entra em campo há 3 partidas com a camisa do Flamengo, é sinal que fisicamente ele não está vivendo a sua melhor fase. E eu entendo esse controle de carga, mas isso só reforça o que eu venho falando já há muitos dias. Fisicamente, o atacante não consegue entregar aquilo que se deseja. Esse ano, por exemplo, em 27 partidas na temporada, ele não ficou nenhum jogo completo, ou seja, 90 minutos em campo. Ou ele foi titular e acabou sendo substituído, ou ele entrou no segundo tempo, obviamente. Além disso, Cebolinha joga em uma posição que o Flamengo buscou um grande reforço, que é o Samuel Lino. E também tem outros atletas na frente dele, como opção Bruno Henrique, o Alacian, o Luiz Araújo, que jogou na ponta esquerda ontem, o próprio Gonzalo Plata, vários jogadores. O Michael, não sei se está na frente do Everton Cebolinha. Onde eu quero chegar, galera? Chegou o momento de negociar o atacante. Acredito que o próprio jogador pense a mesma coisa que eu estou falando aqui. Não vem tendo espaço na equipe. Desde o Mundial, já reparamos que o atacante não é uma das primeiras opções de Felipe Luiz para o setor ofensivo. Com 29 anos, uma contratação com valores bem altos, superando 16 milhões de euros junto ao Benfica, Cebolinha tem contrato até o meio de 2026. Ou seja, isso complica ainda mais a vida do Flamengo para vender o jogador por um alto valor. Qual equipe vai fazer uma proposta alta ao Flamengo, sendo que daqui a alguns meses pode assinar um pré-contrato e ter o Cebolinha de graça? Pois é, eu acho que foi um investimento que, infelizmente, não teve retorno. Eu tenho até uma opinião. O Vitinho, por exemplo, que estava próximo de ir para o Fluminense e tal, rendeu mais com a camisa do Flamengo que o próprio Cebolinha. Ou vocês discordam? Enfim, podem discordar. Aqui, isso aqui é uma democracia, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Mas é isso, eu acho que o Flamengo tem que buscar aí uma saída do Cebolinha o quanto antes, e ele só pode ir para a Europa, porque ele já tem ele tem 14 jogos no Campeonato Brasileiro. Por uma outra equipe aqui da Série A, ele não pode jogar. Então, eu acho que tem que liberar esse jogador, buscar uma alternativa para ele respirar novos ares, até mesmo para ele, não só para o Flamengo. Acho que vai ser bom para todo mundo. E para finalizar nosso vídeo, por que Carrascal ainda não foi anunciado, pelo menos até a gravação desse vídeo? A qualquer momento ele pode ser anunciado. A questão é, o problema é com o Dínamo, horário na Rússia. Eu vou até ver aqui para ver o fuso horário. Nesse momento, 9h34 da noite na Rússia, tá?
E por que que o Flamengo ainda não anunciou? Inclusive, o Flamengo não apresentou o jogador à torcida rubro-negra como havia planejado. O jogador estava no Maracanã. E eu acabei de publicar na minha rede. O Dínamo de Moscou, até o momento, não enviou o documento assinado para que o Flamengo possa anunciar Carrascal como reforço. No lado do Fla, tudo feito. Contrato entre Flamengo e jogador assinado, exames médicos realizados, aprovado, tudo certinho. Falta esse documento dos russos, e os russos ainda não enviaram. Vene, qual é a justificativa dos russos ainda não terem enviado? Perguntei ao Flamengo. A justificativa foi: Vene, você sabe como os clubes russos são. Eles estão dizendo que o departamento jurídico deles está analisando a documentação e por isso ainda não enviou. Sendo que, eu repito, já passou 9 da noite. Será que vão mandar ainda nessa sexta? Pois é, enquanto isso, o Flamengo e o jogador aguardam de maneira extremamente ansiosa a novela envolvendo o Carrascal, hein? Mas eu acredito que não terá nenhum problema, até porque o Rubens, jogador envolvido nessa operação que era do Atlético de Mineiro, já foi anunciado pelo Dínamo. Alô, Dínamo, vamos mandar a documentação free Carrascal, para deixar o Carrascal livre, liberdade para o Carrascal. Tamo junto, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Aproveite o final de semana com moderação. Tamo junto.